Olá, pessoal, boa noite. É um prazer começar mais um programa na Fita do Tempo. Eu dou boa noite, mas eu não sei a que horas você vai assistir. Tanto que eu costumo começar o programa dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Então, como é de costume, eu faço assim, vamos fazer assim. Eu não sei a que hora você vai assistir. Mas você, independentemente da hora, é bem-vindo. E hoje a gente começa uma nova série que eu até anunciei no último programa, que é sobre a história dos seminários da IPB. E como não poderia deixar de ser, vou começar pelos. Além de ser o primeiro seminário, é o seminário onde eu estudei. Então, são duas razões pelas quais eu escolhi que a gente começasse pelo Seminário Presbiteriano do Sul, o seminário que fica em Campinas. E eu convidei, agradeço já por ter aceito o convite, o reverendo Carlos Machado, conhecido como K. Machado, que foi meu professor de grego. Eu não cheguei a pegar o senhor como diretor. Eu fiquei no último ano do reverendo Adão Carlos, aí no ano seguinte o senhor se tornou o diretor, mas foi meu professor de grego e outras disciplinas. E muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por estar aqui. Gostaria que o senhor saudasse quem está nos ouvindo. É isso aí. Tudo bem. Eu devo falar, então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, dependendo do horário que você está participando da nossa conversa aqui, é muito bom poder compartilhar com vocês um pouco da nossa história, da história da Igreja Presbiteriana do Brasil, na área da educação teológica e falando do Seminário Presbiteriano do Sul. E muito bom fazer isso conversando com o Flávio, que é nosso ex-aluno, agora colega de ministério, de caminhada, e que marcou também o período que passou por lá, até 2000. A gente não fala quando terminou, porque os outros começam a fazer cálculo. É melhor Isso. Assim. Foi neste século, pelo menos. Eu formei no século passado, o Flávio formou nesse século. Mais fácil. Isso mesmo. E para conversar sobre esse programa, eu convidei, como eu já disse, o reverendo K, e acabei não dizendo um pouco mais quem ele é. Ele é bacharel em teologia, estudou no próprio seminário de Campinas, como já disse, século passado. Ele é especialista em educação cristã pelo Andrew Jumper, mestre em Novo Testamento pelo Kelvin Theological Seminary, é doutorando em ministério também pelo Andrew Jumper e o RTS, né, o Reformed Theological Seminary, que é uma parceria. Pastor da Igreja Presbiteriana Aliança, do Presbitério de Campinas, e, como eu disse, diretor do Seminário Presbiteriano do Sul. Então, é muito bom o senhor estar aqui. E eu queria que o senhor já respondesse a primeira pergunta. Opa! Que é quando o seminário foi autorizado a funcionar. Quando isso se deu? Isso coincidiu com o nascimento do Sínodo do Brasil, quando as missões norte-americanas, tanto da Igreja do Norte quanto a do Sul, elas se reúnem no Brasil e resolvem criar o Sínodo do Brasil, isso em setembro de 1888, e a reunião começou, se não me engano, no dia 6, e no dia 8 de setembro decidiu criar o Seminário Teológico no Brasil, dando continuidade a um sonho do Simonton, que iniciou um seminário que durou poucos anos, formou alguns poucos alunos, que é conhecido como seminário primitivo. Mas depois nós ficamos quase, se eu não me engano, por volta de uns 20 anos sem uma escola, né, uma formação organizada. Assim, os pastores desse período foram formados aos pés dos missionários. Isso. E aí, em 88, então, decide. E assim que decide, já começa em 88 o seminário? Sim, foi como toda decisão de concílio, né? Decide e começa no coração do povo, mas na prática demora um pouquinho. Então, teve que fazer os acordos, os acertos, onde vamos, quem trabalhará, como será. Isso se concretiza em 1892, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro.
Então, ele não começa na cidade de Campinas, onde ele está hoje. Não. Os professores estavam em Nova Friburgo na época, né? Um dos principais tinha ido para lá até por questão de saúde, para tratamento, e então ele começa ali em 1892, em Nova Friburgo. E de lá ele vem para cá, ou ele vai para outro canto? Isso, ele fica em Nova Friburgo até 95, final de 95, quando ele é transferido para São Paulo, capital do estado de São Paulo. Ele chega em São Paulo ali em 1895, fica até o início do século XX ali. Nós sabemos que em 1903 os movimentos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil e surge a Igreja Presbiteriana Independente, né? E o seminário da época tinha uma ligação tanto com líderes que ficaram na IPB e líderes que ficaram na IPI, e isso causa algum movimento que ele precisou procurar outro lugar. Campinas tinha um espaço que pertencia à missão norte-americana, que vendeu por um preço simbólico para a Igreja Presbiteriana do Brasil, que era o Colégio Internacional, um prédio numa área boa, de um bom tamanho, onde dava para acolher os alunos, onde poderia funcionar o seminário. Então ele vem para cá em 1907. No atual lugar. Quase no atual lugar, né? Ele vem para Campinas, hoje numa região conhecida como bairro Ponte Preta, e fica ali até 1949. Poucos anos antes, o espaço já não estava mais conseguindo acolher o número de candidatos ao ministério que vinham para cá. Então, eles conseguem construir um novo prédio, quando adquiriram da família do reverendo do Eduardo Lane, o primeiro missionário aqui de Campinas. Então, o filho dele vende também por um preço simbólico para a igreja, uma área onde hoje fica o Seminário Presbiteriano, no bairro Jardim Guanabara, aqui em Campinas, chamada Avenida Brasil 1200, um endereço famoso para a IPB desde 1949. E já tinha o prédio ou ele é construído? Ele é construído nesse período sob a liderança do reverendo Américo Justiniano Ribeiro e toda uma equipe que trabalha ali com ele, é óbvio, né? Então, o prédio é construído nessa época. O prédio, quem conhece ali o seminário, a parte da frente do seminário e as torres são construídas nesse período, e também havia nos fundos, onde hoje a gente usa como o dormitório ou quartos dos alunos solteiros. Ali havia o refeitório e a biblioteca. Funcionava legal. Ali. E não havia um prédio... salão nobre. Como? O salão nobre não existia. O salão nobre vai existir no meio do anos 50, mais ou menos, porque quando constrói e inaugura o seminário, que era para acolher o número de alunos que não era capaz na outra sede, começa e já não consegue acolher o novo número de alunos. Fez com mais espaço, mas aumentou o número de candidatos. E então, numa visita se eu não me engano, que seria a SAF, da Igreja Unida de São Paulo, é apresentado o novo prédio e o desafio. E uma irmã, então, conversa, e na família vem uma oferta, onde se constrói o Salão Nobre, e embaixo do Salão Nobre, vários quartos, onde pôde atender o número de alunos, né, da época. Legal. E é um prédio, quem não conhece, vale pesquisar na internet, vale a pena ir lá. É um prédio com influência neoclássica, né? Isso. Um prédio muito bonito, um prédio e também de tijolinho, né? De tijolinho exposto. É um prédio muito bonito. Isso. Então, assim, professor, durante muitas décadas, o SPS foi o único lugar de formação dos nossos pastores. Vamos dizer, durante poucas décadas... na verdade, por causa do SPN. O SPN vem logo depois, né? Atendendo o norte e nós atendendo o sul. E como alguns falam, o seminário do norte fica no nordeste, o do sul fica no sudeste. Se você olha para o país, você remete. Nas divisões que nós temos, é isso mesmo.
mas atendendo a região norte, né? A área norte do país era o seminário do Recife, e atendendo o sul era o seminário de Campinas. E essa nomenclatura que a gente usa de 5 regiões do Sudeste, Nordeste e tal, ela só vai se popularizar mesmo depois da década de 30, 40. E nós já estávamos... já existíamos, né? Desde o século XIX, os dois seminários. Então era comum chamar o Nordeste de Norte também, só depois que vai fazer essa divisão entre Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Mas tudo era meio que Norte e Sul. Isso. E então teve um papel muito importante na história da formação do pastorado da igreja, né? E ainda hoje nós recebemos às vezes candidatos do norte. Teve até um candidato de Natal que estudou no seminário há poucos anos, né? Verdade. E também candidatos do sul que acabam, do sul mesmo, do extremo sul, tipo Rio Grande do Sul, que acabam às vezes estudando no seminário de Teresina, ou mesmo do Recife. Sempre depende das facilidades das famílias e dos concílios. Mas, assim, óbvio, nossa casa, poxa, são mais de 1000 formandos até hoje, né? Na minha época, quando eu me formei, já era mais de 600, e isso já fez 40 anos. Né? Então, imagina, nós temos aí um bom número de obreiros, tanto para o Brasil, quanto para países também do exterior, né? Tem vários missionários que foram formados ali, pelo menos a base teológica foi ali. Chegou a ter gente enviada de outros países para estudar no SPS? Tem notícias sobre isso? Sim, tivemos. Nós tivemos alunos de Angola, tivemos de Moçambique, tivemos da Colômbia, do Chile, né? Legal. E outros países também. É o primeiro seminário protestante da América Latina? Assim, tirando o primitivo de Simonton, né? Sim, que não verdade. seguiu, mas assim, dos seminários ativos, ele é o primeiro da América Latina, quanto a início, né? É o primeiro da América Latina. E se a gente parar para pensar assim também, porque hoje a gente tem o estudo universitário expandido, né? Muita gente faz universidade, muitas faculdades, universidades existem no Brasil e tornou... Alexa, pare. Ela quer participar conosco. Ela quer participar. Ficou mais comum as pessoas fazerem cursos superiores, mas por muito tempo o Seminário de Campinas dava uma formação a pessoas que se tornavam pastores, que eram as pessoas em muitos lugares do Brasil com a maior formação acadêmica, pelo menos. Né? Sim, e foi assim, em Campinas também é o primeiro curso superior, né? É o primeiro curso que era exigido o ensino médio, né? E mesmo que no início havia algumas possibilidades da pessoa começar o curso sem ensino médio, mas para concluir como formando em teologia, ele teria que ter o curso médio completo. Também houve... eu tive a oportunidade de visitar em Pindamonhangaba um presbítero, já bem idoso na época, isso foi em 2015, quando eu visitei, e ele era filho do primeiro aluno nosso que recebeu o diploma de bacharel em teologia. Era um diploma enorme, todo escrito em latim, e bacharel em teologia, isso em 1900 e pouquinho, e que foi um dos argumentos quando veio essa questão do título, qual é o título que nós podemos dar para os nossos alunos, né? Que nós podemos dar o título de bacharel em teologia, porque foi antes de existir o bacharelado em teologia reconhecido pelo MEC, que isso não tem, se não me engano, 20 anos, ou está perto de completar 20 anos, o nosso já havia dado para... No meu caso, eu fui o diploma 600 e pouco, né, de bacharel em teologia do Seminário Presbiteriano do Sul, e o MEC ainda não tinha nem o primeiro em bacharel em teologia. Né? Legal. Então quer dizer que o senhor deu um dado há pouco, nós estamos em mais ou menos 1000 pessoas formadas.
Mais de 1.000 formados. Mais de 1.000 eu não trouxe o dado aqui, mas certeza, bem mais de 1.000. Só Legal. o SPS. E o seminário de Campinas, ele acabou sendo também, assim, importante para a formação de outros seminários, né? Sim, sim. Nós, foi na virada da década de 70 para 80, acho que no início dos anos 80, nós acabamos tendo algumas extensões, né? Foi feita uma extensão em São Paulo, uma extensão no Rio de Janeiro, uma extensão em Goiânia, extensão em Belo Horizonte, e todos esses hoje são os seminários que estão nessas cidades, né? O JMC, o Simonton, o Eller, Nicodemus Eller, o de Goiânia, então todos esses vieram como extensões do SPS, inclusive alguns colegas, né? Eu encontro e falo, não, o meu diploma é do SPS. Falo, mas você estudou em Goiânia? Éramos extensão do SPS. E aí também alguns do JMC, porque enquanto extensão, o diploma era emitido pelo SPS, como hoje nós fazemos para Curitiba. Né? Curitiba é uma extensão nossa, já desde o último Supremo de 2022, né? Houve a decisão, em 23 começou a extensão lá em Curitiba. Legal. A gente vai papeando, daí vai vindo as coisas na cabeça. Embora tenha uma pauta, mas vai fazendo... Vamos conversando pelo que surgir, é melhor. A gente falou sobre a formação acadêmica, que o seminário sempre teve esse papel, né? Muito antes até da formação teológica reconhecida pelo MEC. E há uma relação, pelo que eu já li, assim, uma relação entre o seminário e a Unicamp, porque muita gente do seminário ou estudou ou na Unicamp, ou foi professor na Unicamp, e foi professor do seminário também, né? E alguns formandos do seminário que tiveram alguns trajetos aí na história, na caminhada deles, acabaram sendo professores da Unicamp, e professores assim, desses de destaque lá na Unicamp, mas a primeira formação deles, alguns não chegaram a concluir o curso, mas outros chegaram a concluir o curso como primeira formação no SPS. E teve um que era nosso professor, que quando foi criar a Unicamp estava sendo criada, o professor Zeferino Vaz, se não me engano, que é o que lidera ali, né, insistia completamente para ele ser professor da Unicamp. E ele falou assim, não, eu não posso ser professor na Unicamp, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil trabalhou para que eu fosse bacharel, mestre e doutor em teologia. E eu sou professor do seminário, eu não vou deixar o seminário. Ele nunca deixou o seminário para ir para a Unicamp. Houve um período, lá nos anos 70, que ele é desligado do seminário, e então ele aceita o convite. E chegou a ser professor, estrela, alguma coisa assim, ganha um prêmio lá, né, dependendo do ano e tal, e fez renome, e como professor da Unicamp, ele desenvolveu um projeto científico para continuar um trabalho que ele tinha começado por gosto, como professor que ele era, né? Então ele faz a primeira tradução das Institutas em português, como um projeto acadêmico da Unicamp. Né? Então, eu não sabia dessa relação com a Unicamp. Reverendo Dr. Valdir Carvalho Luz. Eu não sabia Eu sabia que ele tinha sido professor, Isso. Mas não sabia que fazia parte das suas pesquisas na Unicamp, seu trabalho na Unicamp. Se eu não me engano, na introdução da primeira edição, lançada em 1985, se eu não me engano, que saíram só os primeiros 2 volumes, depois, em 1990, sai o 3º e 4º volume, mas na primeira edição ele narra isso na introdução. Legal, eu não tenho, eu tenho as versões mais recentes, eu não tenho essa versão histórica. É isso aí. Legal, eu não sabia disso. Então tem essas ligações, né? Não só aqui, como também em outras universidades. Hoje mesmo eu vi alguma coisa da palestra de um ex-aluno nosso, que é o capelão da universidade ali eu acho que em Goiânia, que é uma universidade evangélica ali,
E ele tem feito um excelente trabalho ali e a partir dali alcançando vários outros movimentos universitários, né? Então tem esses esquemas aí. E uma das coisas que eu ia perguntar era nomes de pessoas que passaram pelo seminário, né? Alguns pastores mais, vamos usar a palavra famosos, assim, mas tiveram mais visibilidade na igreja, né? Então, Valdir Carvalho Luz, e foi como aluno e como professor ele passou. Sim, Júlio Andrade Ferreira e reverendo... Que foi historiador da IPB. Foi o primeiro historiador oficial da IPB, o criador do museu da IPB, né, do primeiro museu da IPB também. O reverendo Américo Justiniano Ribeiro, reverendo Boanerges Ribeiro também foi aluno nosso. Odair Olivetti. Odair Olivetti foi aluno e professor nosso também, né? Que foi um dos tradutores também da versão francesa das Institutos. Isso, e também de entre outros trabalhos, mas como chama? Um Novo Testamento interlinear. Sim, né? É verdade, ele tem. Eu acho que eu tenho. É verdade. E eu peguei uma lista longa aqui até de alguns, né? Mas é muito longa, mas Wilson de Castro Ferreira também foi nosso aluno, né? Também. Pesquisador sobre Calvino, né? Isso. Wilson Souza Lopes, que foi secretário executivo da IPB, o presidente, também foi nosso aluno. Roberto Brasileiro foi nosso aluno. Atualmente, outros nomes, Hernandes Dias Lopes, Juarez Marcondes Filho, né? Todos passaram. Amantino Antônio Vação, né? Amantino Vação também foi. Legal. Tem vários aí, né? O José Borges, o Santos Júnior, essa turma teve aí. É difícil até de mensurar, né, professor? Sim. O Heber Carlos reverendo, professor. É difícil mensurar a importância da igreja, né? Do seminário para a história da IPB, né? Sim. Quanto a formação. O Heber Carlos de Campos também é nosso aluno. Carlos Aranha Neto, esses todos passaram ali. Eu vi uma vez o reverendo Donaldo. Não era com o Heber Campos, não, era com o Alderi, tinha um quarteto. Tinha um quarteto no. Eram colegas de turma. Ludigero Bonini de Moraes, isso. Colega de turma também. Alderi. Isso. O reverendo Donaldo e um quarto que eu não sei quem era. Eles, acho que é Jovens de Cristo, ou Jovens acho que é Jovens de Cristo. Era e aí eles tinham um quarteto. Eu cheguei a ouvir já o CD, eu acho. E esse grupo se estendeu. Quando eu estava no seminário, ainda existia o grupo, porque daí, conforme eles iam formando, ia entrando novos alunos, né? Então, vários outros participaram desse grupo aí também, até, acho que quase início dos anos 90, fim dos anos 80. Né? Isso foi quase 20 anos de trabalho. E como é o nome da biblioteca do seminário? A nossa biblioteca John Kyle. Né? E por que ela tem esse nome? John Kyle foi o primeiro bibliotecário da nossa, né? E lá no Rio de Janeiro, assim que começa o trabalho lá, em 1892, ele é pastor, ele, com outros que estavam ali, doaram livros para a biblioteca, das próprias bibliotecas deles, e ele trabalhou como bibliotecário e marcou assim, o coração, o início da história da biblioteca, né? Que daí é transferida para São Paulo e, posteriormente, então, para Campinas. O senhor sabe dizer quantos volumes tem hoje? Olha, eu sei que tem mais de 40 mil, mas exato nós não sabemos. Há um movimento. Hoje mesmo nós recebemos mais uma doação de uma família, o reverendo Luiz Fernando, que foi nosso professor. Né? Então a esposa e a filha doaram vários livros que eram da biblioteca dele, livros atuais, livros importantes, outros históricos, e a gente tem aí um movimento constante de compra, né, de novos exemplares, e também algumas editoras que trabalham conosco, elas acabam
ou doando ou fazendo vendas com preços bem legais assim, para a biblioteca, para poder servir os alunos, né? A nossa própria editora, Cultura Cristã, é uma parceira assim, extraordinária de todos os seminários. E além de atualização, mas ela também tem um acervo histórico importante, né? Tem um acervo histórico importantíssimo, onde não só temos alguns livros que devem datar dessa primeira biblioteca, né, mas também de aquisições de livros mais antigos até do que a própria IPB. Tem volumes assim extraordinários que são objetos assim de pesquisa de pessoas interessadas, principalmente na área de história da teologia ou da história da igreja. História da leitura. História da leitura também, tem bastante trabalho ali, ou objeto desse tipo de trabalho. Hoje, quando eu estudei aí, né, sem dizer a data, mas foi nesse século, o Mackenzie tinha acabado de chegar, estava ainda meio dando os primeiros passos no... Como foi essa... Aí eu ouvia falar do saudoso campo de futebol. Isso, eu vi até alguns ex-alunos que olhavam para o prédio do Mackenzie, depois de construído, e falavam, dei muita aula aí. A outro fala, você dava aula no Mackenzie? Não, eu dava aula no campo de futebol, né? Mas, então, isso é do início dos anos, deste século. No início desse século, se eu não me engano, no próprio ano 2001, por alguns movimentos que estava havendo dentro da igreja, o seminário, mais uma vez, se eu não me engano, era a terceira vez que o seminário oferecia um apoio para o Mackenzie chegar em Campinas, começando no seminário. E naquela época daí foi aceito, então eles iniciaram usando o prédio do seminário, à noite, com cursos de pós-graduação. E isso foi até por volta de 2008 ou 2009, mais ou menos, acho que 2008. Daí, em 2009, começam os cursos de graduação, né? O curso de administração e curso de direito, no prédio do seminário. E daí, nesse período aí de 2010 a 2011, eles constroem o prédio onde era o nosso campo de futebol, num acordo feito conosco lá do seminário, né, entre a Igreja Presbiteriana do Brasil e o Instituto Presbiteriano Mackenzie, e eles então passam a utilizar essa área nossa, e eles daí continuam o trabalho ali tendo um relacionamento muito legal com a gente, né, o Dr. Leopoldo, que é o diretor atual, o reverendo Jabes, que é nosso ex-aluno, capelão do Mackenzie, e a partir desse ano, professor também da casa, que ele estará junto com o reverendo Adilson, na área de capelania, né, no estágio supervisionado. Né? Sim. Então, o Guto, o Adilson e ele trabalharão com as equipes, né? Cada um com uma parte de equipe. Então a gente tem essa caminhada ali muito boa com eles. E uma coisa também da estrutura do SPS, que eu, aproveitando para fazer uma propaganda do SPS, que foi um dos fatores que me fez... Existem vários, mas um dos fatores que me levaram a escolher, eu escolhi não, né, o meu presbitério, mas assim, eu conversando comigo e tal, escolher Campinas foi a questão da estrutura da moradia de casados. Então, como é que está isso? Ainda tem essa moradia para alunos casados e alunos solteiros também? Isso, temos moradias para 34 alunos casados, 24 no campus, que foi um dos apartamentos que você residiu, né? Então, 24 apartamentos ficam no campus e 10 apartamentos ficam um pouco distante, uma questão de uns 20 minutos do campus, próximo da Igreja Presbiteriana do Novo Campos Elíseos. E
onde era originalmente o nosso refeitório e biblioteca, que eu nunca vi, eu só vi o prédio, mas quando eu estudei lá, era o prédio, eram os apartamentos de casados. Então, foi feita uma readequação da divisão dos apartamentos ali, é onde ficam os solteiros hoje. Nós podemos acolher até 40 solteiros. E aquele prédio, professor, que era o antigo prédio dos solteiros. Dos solteiros. Isso. O edifício Raquel. Então, o edifício Raquel, nós temos ali alguns quartos, né, 30 quartos, em que nós acolhemos pessoas que estão de passagem por Campinas, pastores, irmãos de algumas igrejas que precisam, estão passando por aqui, ou vêm para algum curso rápido, né, de uma semana, tal. Tem congresso acontecendo em Campinas, tem algum evento, então eles precisam de um espaço, então nós acolhemos ali por um preço simbólico, né, para onde eles podem pernoitar, né, então tem sido usado para isso, e tem os quartos que alguns professores nossos que moram em outra cidade, e às vezes vêm, por exemplo, vêm na segunda para lecionar à tarde e lecionam terça de manhã, então eles pernoitam ali também, no edifício Raquel. Legal. Por exemplo, às vezes tem eventos da JMN, a Junta de Missões Nacionais, ou até da APMT, aqui em Campinas, num local muito bom, que eles fazem os eventos de preparo dos obreiros e tal, e às vezes o obreiro terminou o evento, mas o obreiro só tem passagem para 2 dias depois, ou 1 dia depois, tal. Eles acabam também ficando hospedados ali com a gente. E o Museu da IPB ainda está no seminário? Isso, continua ali conosco, né, aberto para visitas. Ele funciona normalmente, né, durante a semana, assim, de segunda a sexta, né? Mas puxa vida, mas a minha igreja, né, para eu ir lá, né? Por exemplo, você vem com a sua igreja aí de São Paulo aqui, vem no sábado, vem no domingo, é só entrar em contato com a Flávia, né, que é a responsável do museu. E ela faz uma adequação na agenda dela e está lá para receber vocês. Então, às vezes, vem igrejas de cidades até distantes ou próximas, né, e para visitar o museu e fazem uma aula especial ali, às vezes combinam com o seminário, se um de nós estivermos ali, eu ou o Billy, que é o nosso capelão, a gente pode abrir o seminário para fazer um tour por dentro do prédio do seminário, às vezes usar uma das salas para um estudo da própria turma que veio, o pastor dá uma palavra para eles, às vezes os jovens ou adolescentes aproveitam a quadra para bater uma bolinha, né, no sábado à tarde, porque vieram... Dei muita aula. E aí, lá selecionou bastante. Então, assim, tem essas possibilidades ali, né, que acontecem. E está ali a atual exposição, porque o museu, já desde que foi reformado e instalado ali, ele tem uma exposição fixa, vamos dizer assim, que é a linha histórica, que fica na parede esquerda de quem entra, a linha histórica do movimento reformado, e na linha direita, a linha histórica da Igreja Presbiteriana do Brasil. E no centro é uma exposição transitória, né? Então, a cada época é uma exposição. Atualmente, ali é uma exposição que pega a história do Seminário Presbiteriano de Campinas, né? Vários detalhes interessantes da gente ali. E hoje, além do curso de bacharelado, o bacharelado é integral, né? Não tem curso de manhã ou à noite, não. É integral, a aula, como na sua época, nós continuamos da mesma forma, é segunda-feira à tarde e de terça a sexta pela manhã, mas nós supomos que há uma dedicação integral, então o volume de trabalhos, de leituras, o aluno vai estar envolvido, né? E esporadicamente alguns professores lecionam à tarde também, por causa da locomoção deles, né? Então eles não têm outro horário possível, então tem uma janela de manhã, daí eles acabam lecionando no início da tarde. Hoje nós estamos com o curso regular, só esse curso, né? Nós nós acolhemos um curso preparado pela Secretaria de Educação Cristã do Presbitério de Campinas e pela Igreja do
de Barão Geraldo, um curso que trabalha o cristão como alguém envolvido na missão de Deus na história, né? O reverendo Daniel, que compôs esse curso, ele é pastor da igreja lá de Barão, ele terminou o doutorado dele, né, lá nos Estados Unidos, em ministério, focado para a missão, e desenvolveu um trabalho excelente nessa área. Então, nós oferecemos para 2 turmas já esse curso. Nós não, eles ofereceram, nós acolhemos, nós demos só o espaço para eles fazerem, né? E nós temos um curso que o nosso ex-professor, o Adrien, escreveu um livro sobre homilética. Então, ele expõe esse livro, ele dá um curso sobre como preparar um sermão, né, os passos da caminhada, da jornada para o sermão. Esse curso é online, está ali gravado, você pode entrar e participar do curso, né, ou ouvir o curso. Também teve um curso agora que atingiu aproximadamente 80 pessoas, que era sobre o acolhimento de família atípica. Esse curso foi online, toda quarta-feira de maio e junho, com o reverendo Davi, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Curitiba, auxiliar lá da Igreja Presbiteriana de Curitiba, e fez esse curso, foi super acolhido, foi muito bom para o pessoal que participou, houve reações muito positivas, né? Então, a gente tem trabalhado com alguns cursos essas ideias. O nosso professor Paulo On, ele é o responsável por desenvolver alguns cursos online, né? Para edificação da igreja, para renovação, tipo educação continuada, para pastores e líderes do povo. Legal, professor. Isso. Eu fui seminarista em Barão Geraldo, eu conheço o Daniel. Eu soube. E especialização, mestrado no SPS? Atualmente não, já houve, né? Como eu fiz, eu comecei lá, eu sou especialista em educação cristã pelo Jumper, mas todas as matérias eu fiz no SPS, porque era um curso de educação cristã que havia no SPS, né? O SPS teve mestrado em educação cristã, missões urbanas e também aconselhamento. Eu lembro quando eu estava no curso, tinha. Então, isso, quando o Jumper foi criado, o aconselhamento e educação cristã foram para o Jumper, e depois o Missões Urbanas se desenvolveu um pouco mais de tempo conosco, até nós começarmos a reforma, né? O movimento que teve ali na parte da fachada, e isso fez com que o espaço não atendesse, porque era um convênio entre uma faculdade evangélica, o movimento de plantação de igrejas e o SPS. Então, a faculdade, o movimento agradeceu e seguiu o curso noutra área, né? Então, daí a gente agora está trabalhando para ideias, conversas de possíveis cursos. Legal. E, professor, há uma revista teológica, né, no SPS, inclusive com boa nota na Qualis, né? Não vai mais ter esse negócio de Qualis, mas... Mas pelo menos enquanto está tendo a nota. Está é uma boa nota. Sim. Pode falar um pouco da revista? Sim, ela é coordenada, né? O nosso editor é o reverendo Paulo César Tomás, né? Que é o nosso coordenador de curso. Ele foi lançado, inclusive, o último número agora no início do mês de julho. Se não me engano, saiu o último número, porque eu estava de férias, voltei e o número já estava ali, né? E todos os últimos têm estado direto, o link está no nosso site, né, o sps.br. Você pode acessar, dá para acessar os artigos ali, e quem escreve ali, inclusive tem a orientação de como você pode preparar o seu material para enviar, e uma vez que você escreve, você ganha pelo menos 2 volumes impressos, né? Mas o mais é para digital, a gente envia o acesso para quem desejar, né? E aí ela publica nas áreas gerais de teologia, histórica, exegética...
aconselhamento, já falamos de história exegética, aconselhamento, a área que sistemática, dogmática, pastoral. Sim. Legal. E é aberto para quem quiser entrar em contato enviando um material para a gente, né? Tem as orientações lá na página nossa. E caminhando já para o final, eu sei que a gente, ao longo do programa, meio que já falou muita coisa que já serve de base de resposta para o que eu vou perguntar, mas o senhor, como diretor, quais as vantagens, professor, de estudar no SPS? Olha, maravilha, é grande. Você se vem com o coração aberto para ser trabalhado e desenvolvido, eu creio que a pessoa tem a oportunidade de ter contatos com, vamos dizer, diferentes abordagens em áreas as mais variadas e dialogar para poder crescer, né? Há uma ênfase também na área pastoral, há um desejo de despertar e formar o coração para a área missionária também, então a gente recebe missionários. O ano passado, a nossa Semana Teológica foi focada nessa área, nas várias frentes missionárias possíveis. Esse ano, a Semana Teológica, agora em agosto, cuidando do coração pastoral, então trabalhar com os rapazes já no preparo deles, mas servindo também aqueles que já estão na caminhada para vir e ouvir e serem trabalhados nisso. Então, assim, é um momento muito especial de vida, que alguns reconhecem que é o espaço em que há as maiores transformações preparatórias para o ministério depois. Isso, acho que ia ser o bom que desde os professores com melhor formação acadêmica até aqueles com boa formação acadêmica, podemos dizer assim, você não escapa de nenhum deles. Quando você começa a ficar meio perto deles e conversar um pouco mais, você vai descobrindo pastores, né? Pessoas com coração pastoral, pessoas que plantaram igrejas, pessoas que trabalharam em campos que hoje talvez muitos nem sonhariam em ir pelas dificuldades, pelos desafios, mas são pessoas que deram de si e continuam dando. E às vezes você olha assim na sala de aula e pensa, não, ele é um cara acadêmico, tal. Não, ele é acadêmico, mas é um pastorzão, um cara assim com coração pastoral e um desejo de servir a Cristo e eu diria, uma área devocional muito legal, muito legal. É bom ver isso nos nossos colegas lá. Legal, professor. Caminhando para o nosso final, a gente tem a pergunta praxe, que é sempre a gente encerra, vai caminhando para o encerramento com ela, que é: por que é importante, pastor, conhecer a história da igreja? Olha, é importante a gente saber a história da nossa família, é gostoso a gente saber a nossa história. Isso nos alegra, você sabe de pessoas, fatos e pessoas importantes e fatos e pessoas que não devem ser os meus modelos. Daí eu fico conhecendo os dois e sou sempre desafiado a dar uma continuidade, ser um instrumento de Deus para que essa história continue. Mas eu preciso saber de onde veio, e ver como Deus agiu, e saber que ele vai continuar agindo. Então, vale a pena, vale a pena. Obrigado. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar, que eu não perguntei, que o senhor gostaria de pontuar? Bom, a gente falou rapidinho da biblioteca, ela é aberta para pesquisa, para visita, não só dos nossos alunos, né? Ela é aberta à comunidade. E imagino, então, a comunidade presbiteriana, né? A comunidade cristã e presbiteriana. Se é aberta a toda a comunidade, então vocês são sempre bem-vindos ali para alguma pesquisa que necessitarem. Já houve, há pouco tempo, uma irmã fazendo uma pesquisa sobre a parte da história presbiteriana, da Igreja Presbiteriana do Brasil, num curso, se eu não me engano, era doutorado que ela estava fazendo,
numa universidade nos Estados Unidos, uma norte-americana. Legal. E ela estudou um pouco do português, alguma coisa assim, veio, ficou hospedada num dos quartos do Raquel, do edifício Raquel, e passou a semana pesquisando na nossa biblioteca. E foi embora feliz da vida com o que ela pôde encontrar ali. Então, assim, fica essa sugestão também de uso da biblioteca ou uma visita ao seminário. Por exemplo, em maio do ano retrasado, nós recebemos uma caravana, um ônibus lotado de irmãs da Confederação Sinodal do Sínodo Litoral Catarinense. Que legal! Você imagina, né? Elas vieram de lá, ficaram hospedadas no Raquel, né? Então lotou o Raquel com elas, combinaram ali com o Mamelis, que é o restaurante que funciona na nossa propriedade, tiveram as refeições ali no Mamelis, até café da manhã, o Mamelis serviu para elas, né? E elas visitaram o seminário, fizeram homenagem aos seminaristas, foi muito agradável. Estavam em Campinas, passaram uma tarde na LPC, num dia que o reverendo Hernandes estava lá, então estiveram lá, conheceram a LPC. Então, assim, fizeram todo um programa de conhecer parte da história do Brasil, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e conhecer onde vários pastores delas, lá da região de Santa Catarina, eles se formaram, né? Então, assim, então fica uma sugestão, é possível fazer. Estamos de portas abertas, de coração aberto também. E uma coisa que ficou evidenciada no programa, na minha opinião, foi como o seminário é um lugar aberto à comunidade, né? Porque tem o museu, tem a biblioteca, tem o próprio espaço do seminário. Muito legal isso. O próprio Salão Nobre nosso hoje, com o acordo que nós temos de trabalho, de caminhada junto com o Mackenzie, tem abençoado várias entidades da cidade e, às vezes, acontecendo eventos ali, ou promovidos pelo Mackenzie ou por nós juntos, né? E também pelo Sínodo de Campinas ou os presbitérios de Campinas, que tem alcançado várias pessoas, né? Há pouco, no final de junho, nós tivemos o Guilherme Kerr celebrando os 50 anos dele de música, e 70 anos de idade e tal. O avô dele foi diretor do nosso seminário, acho que por quase 20 anos, que escreveu a gramática de hebraico, né? O William Kerr, o Guilherme Kerr. Ele esteve lá conosco, lotou todo o Salão Nobre, né? E pouco tempo depois veio uma missionária de Portugal trabalhar sobre como orientar o povo, como proteger as nossas crianças, né, de abusos e coisas assim. Nossa, foi um evento importante, veio gente de várias frentes, na própria prefeitura estava junto nesse evento conosco. Então, a gente está aí servindo e trabalhando junto. Na comunidade, graças a Deus. Uhum. Professor, desculpe, chamo uma hora professor, uma hora pastor. Nós somos colega, né? Nós somos colega, na verdade. Você é reverendo também. Né? Mas muito obrigado por aceitar, mais uma vez, eu agradeço por aceitar o convite. Obrigado por essa aula, compartilhar a história, a importância do seminário. Gostaria que o senhor se despedisse também de quem está nos assistindo. Ótimo. Antes de eu me despedir de vocês, eu gostaria de agradecer aqui o Flávio também pelo convite. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco da nossa casa, porque você é da família, né? Isso a gente tem trabalhado com a família SPS, né? Todos que passam por ali participam dessa família e os seus descendentes também entram da nossa família aí. E muito bom poder falar da nossa casa para você que nos ouve. E como nós dissemos, a casa está aberta, venha nos conhecer, e nós precisamos muito, mas muito mesmo, assim, eu sei que você sabe disso, mas, por favor, não esqueça, ore pela nossa casa, porque nós dependemos da graça de Deus para poder fazer bem o nosso trabalho. Nós dependemos dele e as suas orações vão fazer parte da nossa história. Obrigado. Muito obrigado. Então, até o próximo programa. Que Deus nos abençoe. Amém. Um forte abraço.